Olá a todos, pessoal, uma ótima noite, sejam muito bem-vindos aqui no canal Além da Nuvem. Hoje, 17 de março de 2024, começando mais uma live com um tema que eu particularmente acho interessantíssimo, que é o tema dos dragões alados e sua presença na história. Pessoal, deixem seu like aí, né? Uma boa noite aí, Paulo, obrigado aí a todos pela presença, a Rô, minha esposa na moderação aqui acompanhando, peço que deixem seu like aí, por gentileza, né? Lembrando aos alunos do Instituto Licentia, tá? Se você já é aluno, faça o upgrade para o Formate por apenas R$100. É só você entrar no curso que você está fazendo e clicar lá, vai aparecer a opçãozinha lá, upgrade, tá? Então, você tem essa opção já de fazer o upgrade, porque hoje o Formate, ele tá avulso R$249. Então, para quem é aluno, vai ficar só R$100, tá? Então, façam o seu upgrade lá para o Formate. Vão deixando o like aí que os coraçãozinhos vão subindo na tela, tá, pessoal? E obrigado aí a todos aí pela presença. O pessoal vai chegando aí, né? Dando boa noite, deixando recado aí da onde vocês estão falando aí para aparecer na tela. The Off Games disse, já fiz o meu upgrade, perfeito. A gente fez uma live essa semana, eu já postei além da live, uma aula do módulo 2024, que já tem os outros módulos anteriores, né? E hoje ainda, eu não consegui terminar a aula 2, mas eu estou fazendo a aula 2 lá daquela primeira parte sobre a revisão cosmológica, que é uma introdução, né? Introdução bem importante aí. Mas depois a gente vai falar sobre isso. E enquanto o pessoal vai chegando, The Off Games falando de Santos, Tatu, bastante likes. Isso aí, pessoal, vamos deixando o like. Muitos likes subindo aí na tela. Vou até contar a história dessa live aqui, né? Eu estava lendo As Brumas de Avalon. Hoje, na verdade, peguei ali hoje umas 120 páginas. Hoje eu tinha tirado o dia para descansar. Fazia tempo que eu não tirava um dia para parar e descansar. Assim, eu estava bem estressado, na verdade, com cansaço e tudo, né? Parece que não cansa, né? Pelo trabalho que a gente faz e tudo, mas na verdade cansa sim, e é bem corrido, e a gente sempre está correndo para colocar os conteúdos, tanto na plataforma quanto aqui no canal, né? E hoje a minha atividade, né, foi essa, eu fiquei lendo Brumas de Avalon, e é um livro do gênero arturiano, né? E ele é um livro mais recente, não é um livro de época, né, mas que foi feito por uma especialista no assunto. E aí, à noite, eu tive essa inspiração de fazer essa live para falar sobre a questão do dragão, né? Porque a gente não sabe, mas existe uma tradição e é um dos símbolos mais importantes, inclusive da fundação do Brasil, do Reino de Portugal. Depois isso chega até o Brasil, né? E erroneamente pensa-se que o símbolo dragão está associado única e exclusivamente à figura de Satanás, que é descrito na Bíblia como um dragão, né? Mas é entendido que não apenas Satanás é visto como um dragão, tem essa forma corpórea de um dragão. E a gente vai ver hoje um pouco disso e a gente vai entrar na mitologia também. As Brumas de Avalon, que o Bruno Monteiro colocou, foi escrito em 1979 pela autora norte-americana Marion Zimmer Bradley. Foi feito em 4 volumes. Tá? Na verdade, hoje eu li, eu peguei para ler assim, diretão, né? Que fazia muito tempo que eu tinha visto essa história da Brumas de Avalon, né? E eu queria ler o livro inteiro. Então, assim, eu não consegui ler todo ele, mas eu li hoje, eu passei da página 177. Tá? Então, vai falar basicamente da história do rei Arthur, mas antes dele nascer, né? Da história da mãe do rei Arthur, enfim, quando ela vai conhecer o pai do rei Arthur, que seria o Uther Pendragon, ou Pendragon, que já significava na época, né?
entre aqueles antigos reis dos bretões, ou seja, da Bretanha, né? Como era o equivalente ao imperador máximo, que seria o cabeça de dragão ou rei dragão, rei dos dragões, cabeça de dragão, Pendragon. Era isso que significava, né? Bem interessante essa história, na verdade. Curiosamente, isso vai chegar a Portugal, que é compreensível, né? Bastante compreensível, pela relação que há dos celtas na Galícia, o primeiro rei de Portugal sendo coroado num rito celta, cristão, e essa simbólica dos dragões sempre esteve presente, conforme nós vamos ver, sempre esteve presente, desde essa herança ancestral, passando até século XIX, para você ter uma ideia. A gente vai ver, o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, no Brasil, usava um cetro de um dragão, uma serpe, né, como era chamada, basicamente dourada. Então isso é bem interessante. Existe um termo na Torá, que é esse livro que está aqui, basicamente, né? A Torá ali, e do lado dele você tem a monarquia lusitana, que é esse aqui. Essa simbologia é bem interessante e a gente vai ver que ela começa em Gênesis, falando dos dragões, né? Na verdade, os dragões, eles são, segundo está escrito no Gênesis bíblico, essa palavra taninim, na verdade ela é uma palavra bem antiga, ela vem do aramaico e do siríaco, também tem a sua versão no acadiano, se você quiser depois você pode pesquisar, mas ela aparece muito na Bíblia. Tá? Na Bíblia original no hebraico, você vai encontrar diversas passagens onde ela aparece, como Gênesis 1:21, Êxodo 7:9, 7:12, Deuteronômio 32:33, enfim. Aqui a gente tem uma lista de passagens onde ela aparece aqui, tá? Já de cara. E seriam os grandes peixes, que seriam os primeiros animais criados. Esses teriam sido os primeiros seres criados e a gente tem lá dessa forma. Gênesis 1:21, né? Criou Deus os grandes peixes e toda alma viva que se arrasta. A palavra grandes peixes, os antigos babilônios acreditavam que os deuses criaram o mundo depois de uma árdua luta entre os fabulosos dragões que haviam precedido a criação. A Torá ensina que mesmo estes são produtos da criação de Deus. É por este motivo que no relato do Gênesis, nenhum animal é particularmente, exceto os taninim, que significam também dragões. Tá, então a gente vê aqui, ó, nessa parte específica, aqui você pode ler, se você quiser depois dar uma parada na tela, uma pausada na tela, dá um print, tá vendo? 21 grandes peixes, ali onde tá meu dedo. Tá? É onde fala isso. Perfeito? Quando fala que os babilônios acreditavam, está se referindo à região da Mesopotâmia, né? Então você tem a Babilônia, a Suméria, os acadianos. Então tudo isso está relacionado a esses seres que teriam batalhado e precedido a criação. Isso aqui, veja, vou ler de volta, eu acho que não ficou bem claro o que está escrito aqui, né? Pelo grau de rompimento de paradigma que está incutido nessa afirmação aqui. Tá? Os antigos babilônios acreditavam que os deuses criaram o mundo depois de uma árdua luta entre os fabulosos dragões que haviam precedido a criação. Tá? Bom, a gente vê no curso do Instituto Licentia, A Outra História do Mundo, muito sobre essa mitologia antiga, né? Mitologia grega, mitologia romana, que derivam dessas mitologias mais orientais, né? Você pode chegar à Mesopotâmia, você vai chegar na Babilônia, na Suméria, são os mesmos seres, basicamente. As histórias são muito parecidas e há paralelos absurdamente convincentes de que se tratam dos mesmos seres.
Inclusive eu mostrei isso num vídeo anterior aqui no Além da Nuvem, com um trecho dois trechos de aulas, né? Que eu acho que é bem importante. As pessoas ainda não assistiram em peso esse vídeo, mas eu acho que seria interessante que todos assistissem. Tá? Os deuses da mitologia eram sempre os mesmos. Perfeito? Não que eles todos eram os mesmos, eles eram diferentes, mas eles ressurgem em períodos diferentes. Tá? Esses seres, esses seres que depois recebem nomes diferentes, mas que têm histórias muito parecidas, né? Como Afrodite, Astarote, Zeus e Cronos. E ali você vai ter Baal, né? Você vai ter alguns ciclos mitológicos que vão se repetir com histórias muito parecidas. Então, aqui tem 2 cortes de uma aula do Instituto que fala sobre isso, tá? Só que eu mostrei já em outros trechos também, em outras aulas, que a forma não corpórea dessas divindades, antes de emanarem na Terra, antes de nascerem fisicamente, como Cronos nascendo de Géia, de Gaia, como um titã, né, segundo a mitologia, a forma não corpórea deles eram dragões. Então eles descem como dragões. Essa era a forma etérica, não corpórea, akáshica, se a gente fosse usar o termo indiano para éter, que é a akasha, né? O ar que os deuses respiram, a realidade que os antigos deuses viviam, né? Ou vivem. E o termo é esse mesmo, tá? O termo bíblico é Elohim, que significa deuses, tá? Só que, claro, existem, assim como você tem seres humanos bons e seres humanos maus, né? Você tem anjos bons e anjos maus na Bíblia, ou em outros livros sagrados antigos, você também tem essas mesmas criaturas, boas ou más. Existe um pensamento muito curioso, uma ideia que é muito errada, na verdade, nos seres humanos atualmente, quando eles vão falar sobre seres que não são humanos, né? Então, de modo geral, demoniza-se tudo. E a gente pensa que todos os seres, de uma certa forma, de uma certa espécie, são necessariamente maus. Nem sempre. Tá? Também não quer dizer que sejam necessariamente bons. Né? Esse conceito de bem e mal ele vai estar atrelado a um critério. Esse dualismo, ele existe, essa dualidade, sim, tá? Faz parte da realidade. A dualidade faz parte da realidade, não tem como negar a dualidade. Porque existe um elemento absoluto. Né? Já falei outras vezes sobre isso. Então, quando há um critério, quando há um arquétipo, quando há um modelo, quando há um protótipo, quando há um ideal, um direcionamento, uma referência, então você tem sim o que está mais próximo ou mais distante daquilo, o que está parelho àquilo ou o que está em oposição àquilo. Evidentemente que a forma de um ser não determina o seu caráter, bom ou mal, né? Especificamente, claro que existem formas onde é impossível ser bom, né? Por exemplo, a forma demoníaca. Não existe um demônio bom. Né? O conceito demoníaco, ele já é, por si só, um conceito que está atrelado a uma forma de decadência, uma forma que decaiu. Né? Então, já é um limite rompido, percebe? Mas mesmo esses seres que hoje são definidos como demônios, eles não começaram como demônios. Né? Eles tinham uma outra forma ou outras formas ao longo da sua existência, porque o mundo etérico não está atrelado às mesmas limitações da matéria, do corpo humano, enfim, do mundo físico, né? A possibilidade de se alterar a realidade, se plasmar a realidade é muito maior. Tá? Ele é muito mais maleável. Então, a questão da forma como nós temos hoje
A forma humana, ela é uma forma limitada. A forma terrestre, a forma dentro da realidade física, ela é bastante presa, né? O que é bem diferente da forma que as pessoas falam astral, a forma espiritual, né? Por exemplo, na Bíblia é prometido um corpo de glória, né? Um outro corpo. Então, enfim. Agora, eu quero passar aqui para uma questão histórica, né? Para a gente começar a entender. Tá? Primeiramente, convém citar essas duas passagens aqui, antes da gente entrar em por que Portugal utilizava o símbolo da serpe, o símbolo do dragão, por que os cristãos do início da era cristã usavam a serpe alada, o dragão alado, enfim, como símbolo, né? Então a resposta a gente vai ter aqui, né? Números 21, do 8 ao 10, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Então, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido por uma serpente, por algum bicho venenoso, e olhar para ela, viverá. Então ele fez essa serpente de bronze. Tá? Aí tem uma outra passagem que a gente vai ver lá em João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você vê uma comparação, né, entre Cristo levantado no madeiro, ou enfim, na cruz, sendo levantado e trazendo a cura às pessoas, e há essa comparação feita por João com a serpente do deserto, né, que Deus, ou Javé, ordena que seja feita para a cura dos israelitas no deserto. Perfeito? Então, há essa questão aqui bem interessante. Agora eu vou mostrar um artigo aqui que é desse senhor aqui, José do Rópio, tá? Português. É um entusiasta da cultura medieval, né? Artigos aí 2022 para frente. J.M. do Rópio. Né? E eles têm esse trabalho aqui de recriação histórica de Portugal, né? Então, enfim. E aqui a gente tem esse artigo que é muito bom, publicado 12 de outubro de 2021, do além reno para as Américas. A serpe como símbolo monárquico luso-brasileiro. Tá? Esse aqui é um dos símbolos que eu acho mais bonitos dos brasões de arma de Portugal, né, do livro da Nobreza e Perfeição das Armas, do século XVI. Tá? Esse símbolo a gente tem o brasão de armas com as 5 escudetes de Portugal, e atrás do símbolo do cavaleiro, né, do capacete dele, nós temos a serpe alada. Olha que interessante. Descendo nesse mesmo artigo, nós temos essa outra figura aqui, que está, olha só, pessoal, Rei de Portugal no livro do Armorial de Cavalaria da Ordem do Tozão de Ouro. Tozão de Ouro a gente estuda, quem está no formato já ouviu alguma coisa a respeito, né? Tozão de Ouro tem a ver com Plus Ultra. Plus Ultra vai se basear na Ordem do Tozão de Ouro. Enfim, que está além desse mundo. Né? Então ali a gente tem a figura do cavaleiro, ou do rei de Portugal, na verdade, né? O cavaleiro-rei, porque os reis eram cavaleiros, né? Eram cavaleiros de ordens de cavalaria, que é um movimento que desdobra-se a partir da Bretanha
quando essa começa a se consolidar, né, e a gente volta ao Arthur, o legendário rei Arthur. Então, aqui nós temos o rei utilizando um capacete com uma serpe alada, uma serpe dourada. Mais uma vez, tá? Lembrando que era um reino cristão. Então você tem essa representação, né, que vinha de muito tempo atrás, né? A gente vai ter a suposta origem desse uso, oferecida ali pelo monge agostiniano Frei Bernardo de Brito, na sua obra Monarquia Lusitana, tá? Do Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, do século XVII, que colocava um dragão verde de 2 patas e cuspidor de fogo em fundo branco como símbolo do reino suevo, entre os séculos V e VI, Anno Domini, né? Depois de Cristo. Tá? Cuja referência é escrita por ele desta forma: Ataces, rei dos alanos, depois de destruir completamente a cidade de Conímbriga, decidiu estabelecer uma nova cidade, com o mesmo nome na margem direita do rio Mondego. Enquanto Ataces supervisionava a construção da nova Coimbra, subitamente surgiu Hermérico, rei dos suevos, tentando capturá-lo para vingar as derrotas anteriores do seu povo. A luta entre as duas facções foi tão sangrenta que as águas do Mondego viraram vermelho vivo. Do Mondego, né? E aí, por causa dessa situação toda, houve um casamento real, onde o rei Alano, que eram simbolizados pelo leão, né, ofereceu à cidade de Coimbra o brasão que ainda hoje ostenta a figura de uma dama coroada, representando Sindazunda, um leão, timbre de valentia, e um dragão, o timbre de Hermérico. Tá? Essa princesa aqui, no caso, que teria sido a filha do rei, dada em casamento para celebrar a paz. Né? Então aqui a gente tem a simbologia do Santo Grau, a princesa Sindazunda, né? E aqui o leão e o dragão, tá? Que eram 2 símbolos utilizados na época. O leão dos alanos e o dragão dos suevos. Tá? Então, a serpe foi assim associada aos suevos, tal como o leão aos alanos. Tá? Existem outras referências mais à ligação entre a serpe e os suevos, como num memorando aconselhando a mudança do brasão de armas apresentado pelo capítulo da Sé de Lugo às cortes do Reino da Galícia, tá? No dia 15 de fevereiro de 1669, onde se pode ler: de aqui em diante decide-se apagar a serpe verde e o leão vermelho, as armas dos antigos reis suevos que governavam este reino naquele tempo, e trocá-los pela taça do Graal, consagrado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, mais referências podem ser encontradas no livro Ciência Heróica Reduzida às Antigas Leis Heráldicas do Brasão, uma obra castelhana do século XVIII, né? Tá? Escrito em espanhol. Enfim, o título original. Tá? Aí, aqui nós temos uma bandeira não oficial do Reino da Galícia, ou Galícia, até 1669, onde surgem a serpe verde dos suevos e o leão, né, dos alanos, com o cálice do Santo Grau, tá? Conforme essa descrição da Sé de Lugo, que é essa região, inclusive. Eu tenho até familiares dessa região. Curiosamente, descobri que meu nome é Pichel. Olha, veja só minha surpresa, né? Depois de tanto pesquisar o assunto, faz, na verdade, cerca de 1 mês que eu descobri que esse sobrenome, na verdade, que eu sempre pensei que vinha da Galícia, né? Afinal, meus avós vieram da Galícia, de navio nos anos 60 para o Brasil. Se mudaram, né? Uma época que muitos espanhóis imigraram depois da Guerra Civil na Espanha, muitos espanhóis vieram para o Brasil. Daí meus avós vieram também, meus avós paternos, né? E eu sempre pensei que o sobrenome Pichel era da Galícia. Inclusive, a minha avó ela tinha o sobrenome Pichel, né? Tinha 2 vezes Pichel.
E eu descobri que esse sobrenome, na verdade, vem da Bretanha. Então, qual foi a minha surpresa? Primeiro, eu descobri que ele remete até a região da Normandia, né? A região que antigamente ficava próxima ali da Bretanha francesa, a região ou Bretanha Menor, a região que é mais próxima ali da Inglaterra, que fica na França, perto do Canal da Mancha, e depois eu descobri que não, que a origem mesmo, isso em sites, né, que fazem pesquisas dos sobrenomes e sua origem e tal, na verdade ele surgiu na Bretanha. Olha que interessante. Então, para mim foi uma surpresa, assim, eu não sabia disso. Isso faz, acho que menos de um mês que eu fiquei sabendo aí, né, graças a um estudioso aí, um primo distante que eu tenho aí que estuda esse assunto e me mandou. Então, cidade de Coimbra, aqui o antigo brasão da cidade de Coimbra, né? Novamente você tem a serpe alada, dourada, com o grau no meio, o santo grau no meio e o leão, tá? E essa senhora aqui em cima é, no caso, a dama coroada Sinazunda, filha do rei suevo Hermérico, que terá casado em Coimbra com Ataces, rei dos alanos. Então, acabou ficando, porque simbolizou a paz, né? Os povos viviam em guerra há muito tempo. Então, essa serpe na heráldica portuguesa, e acontece que a ligação sueva ao dragão foi amplamente rebatida e desmistificada mais recentemente por historiadores e conhecedores de heráldica, como Alexandre Herculano, do século XIX, ou Oliveira Marques, do século XX, que ofereceram explicações mais plausíveis ali para a sua origem. A saber, o primeiro exemplar heráldico dentro da família real, ostentando a serpe em Portugal, surgiu no século XIII e pertencia ao infante Dom Fernando, tá? Senhor da vila de Serpa, daí o nome, e filho mais novo do rei Afonso II. A partir daí só temos notícia desse animal no brasão de armas português, já na segunda metade do século XIV. Então, claro, não há uma ciência exata, né, pessoal? Então, os pesquisadores, historiadores, eles vão levantando os documentos mais antigos, como eu falei, a história é feita de documentos, e eles acabam encontrando essas informações, né? Então, a gente vai ver no reinado de Dom Fernando I, de 1367 a 1383, segundo as crônicas de Fernão Lopes, mas verdadeiramente apenas durante o reinado de Dom João I, tá? Dom João de Avis, 1385-1433, de quando temos hoje em dia iluminuras e documentos oficiais em que a serpe aparece como símbolo da realeza ou encimando o brasão de armas do reino, tá? E os acadêmicos dividem-se sobre as razões para o surgimento do animal na heráldica lusa. Alguns defendem que terá sido por influência inglesa, através da rainha Filipa de Lancastre. Outros sugerem que seria uma referência a São Jorge e a sua luta contra o mítico dragão, enquanto outros atribuem a história bíblica de Moisés, que transformou seu cajado numa serpente, conforme a gente viu. Então há no Antigo Testamento essa situação onde o Deus de Israel ordena a Moisés que construa uma serpente de bronze, e é dito que essa serpente curava os israelitas que ficavam doentes, e depois João, né, discípulo de Jesus Cristo, escreve no Evangelho de João, coloca no Evangelho de João que essa comparação, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. E a gente vai ver essa representação chegando de Portugal para o Brasil, né, continuando como símbolo do reino de Portugal pelos séculos seguintes, surgindo no brasão real do século XVI, no livro da nobreza e perfeição das armas, isso já quando o Brasil já tinha sido, entre aspas, descoberto, né, por Portugal, escrito entre 1520 e 1541, no século XVII, Tesouro da Nobreza, escrito também, né, e no livro do século XVII, Tesouro da Nobreza, tá, escrito entre 1675 e 1682. Beleza, aí a gente vai ter a família real chegando no Brasil, tá?
e esses manuscritos, muitos deles transferidos para o Rio de Janeiro. E em 1817, antes da independência, portanto, foi encomendado um cetro para a cerimônia de aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, do Brasil e do Algarve, onde ostentava uma serpe no topo. Com a independência brasileira em 1822 e a ascensão de Dom Pedro I como imperador, o animal foi tomado como símbolo do novo país. Então veja bem, esse era o símbolo do novo país, do Brasil, a serpe alada. Tá? Então é algo que quase nenhum brasileiro sabe. Então aqui a gente vai ver agora Dom Pedro I e Dom Pedro II utilizando nos seus cetros, né, a própria serpe. E com a queda das monarquias brasileira em 1889 e portuguesa em 1910, a serpe desapareceu completamente da heráldica dos dois países. Repetindo, a serpe desapareceu completamente da heráldica dos dois países, apenas se encontrando em brasões de associações culturais e desportivas ou clubes de futebol. Quanto aos cetros, fazem hoje parte das joias da coroa imperial brasileira no Museu de Petrópolis e da família real portuguesa no Palácio da Ajuda em Lisboa. Tá? Então, olha só, esse foi o cetro feito para a sagração e coroação de Dom Pedro I. Tá? Era de ouro, brilhante, 250 centímetros, 2,5 metros. Tá? Esse foi o cetro já do imperador Dom Pedro II, do Museu de Petrópolis. Então, Dom Pedro I e Dom Pedro II, ambos utilizando a serpe. Esse era o cetro do imperador. Era assim que ele se mostrava publicamente. Então, você vê ali Dom Pedro I, 1822, pintado por Jean-Baptiste Debré, né? Foi o mesmo que fez a bandeira do Brasil Império, aquela que tem o retângulo verde, o losango amarelo, tá? Só que em vez do círculo azul era a coroa, né? Tinha o círculo também dentro, lá na esfera armilar, tá? Depois, com a queda da monarquia e a proclamação da república, eles substituem a esfera armilar simplesmente pelo círculo azul, né? Com as estrelas do céu do sul, né? Especialmente o Cruzeiro do Sul, na verdade, mas quem pintou então foi o Jean-Baptiste Debré, tá? Já falei dele aqui no canal, era um pesquisador empolgadíssimo com a tradição dos fenícios, né? Ele pintava sobre os cartagineses, Cartago, ele tem quadros sobre Cartago, né? Ele era o pintor, o artista número 1 da corte de Napoleão Bonaparte, tá? Então ele era o favorito de Napoleão, na verdade, e depois ele é trazido por José Bonifácio ao Brasil, especialmente para fazer, digamos assim, a parte gráfica da Revolução, né, de 1822, basicamente, que foi o Império, basicamente, ele foi ele iniciou a partir do golpe de Estado, né, que foi a independência, foi um golpe de Estado. Independente de você achar que isso foi bom ou ruim, foi um golpe de Estado. E assim como a República, você tem em 1889 aí uma ruptura total. Ali realmente não cai apenas o monarca, né? Em 1822 nós temos a mudança de Reino do Brasil para Império do Brasil. Então há uma mudança de regime, mas ainda continua uma monarquia. Já em 1889, a ruptura, cai a monarquia e implanta-se a República. Tá? Então aqui nós temos Dom Pedro I com o cetro. O Jean-Baptiste Debré é interessante porque lembra que nós vimos aquela bandeira dos fenícios, aquela bandeira na Tunísia, aquele mosaico na Tunísia, que parece a bandeira do Brasil? Nós mostramos aqui no canal já algumas vezes nesse vídeo. Vamos ver nos vídeos aqui do canal Além da Nuvem. Tá?
Tem uma série de vídeos sobre esse assunto, e depois nós fizemos um mini documentário com todas as informações compiladas num só. Nossa bandeira era da Nova Canaã, as provas que faltavam, essa bandeira aqui, tá? E depois tem um doc que a gente fez de uns 50 e poucos minutos, com mais informações, tá? Sobre esse assunto aqui. Esse aqui foi o segundo vídeo, na verdade. O primeiro teve mais de 200 mil visualizações. Felizmente, né, é uma forma das pessoas ficarem conhecendo esse assunto. Aqui, ó. Bandeira do Brasil foi criada por fenícios. Então, na verdade, quem criou essa bandeira foi o Jean-Baptiste Debré, né? Só mudando de assunto um pouco, já volto para o assunto principal. E engraçado que ele era bem aficionado pelos fenícios, cartagineses, que são fenícios de uma geração posterior. E lá você encontra, né, isso daqui de mais de 1.300 anos ali, esse mosaico, já da era romana de Cartago, bem anterior, portanto, à criação da bandeira do Brasil, feita por um cara que estudava esse assunto, né? Cartago, basicamente. E os fenícios, o conhecimento dos fenícios, né? Que foi o Jean-Baptiste Debré. Mas voltando aqui, então aqui nós temos o cetro com uma serpente alada, esse era o símbolo do país, tá? Portugal utilizou, ostentou esse símbolo, e o Brasil também. Importante entender isso. E aqui Dom Pedro II, né? Pintura de Pedro Américo, A Fala do Trono, retrata o momento em que Dom Pedro II convoca a Assembleia e o Senado em 1872. E aqui ele está, na sua mão direita, sua destra, portanto, esse bastão com a serpe alada no topo. Aqui nós temos a serpe também, no brasão de armas do Império do Brasil, tá? Do lado direito, aqui em cima. Perfeito. Desse símbolo sempre presente aqui também no brasão de armas de Coimbra, né? Conforme a gente viu, tá? Esse aqui é um site de Coimbra, né? Acerca de Coimbra, o nome do site. Mais uma vez, aquela serpe alada, timbre do brasão de armas do rei de Portugal, né? Enfim. Então, feita aí essa introdução, né, ele poderia discutir um pouco agora de maneira mais fluida aí sobre esse tema. Kaique Alves colocou: Serafim, a descrição me parece um dragão místico de fogo, algo assim. É que é difícil a gente fazer essa afirmação porque tem uma descrição do serafim, né? Tem uma descrição do serafim na Bíblia como um ser, como um anjo, basicamente, com mais asas, né? Com as asas cobrindo o rosto, 2 voavam e 2 cobrindo os pés, se eu não estou enganado, né? Algo dessa forma. Então, mas a etimologia do termo saraf vem de serpente abrasadora, né? Como algo que tem esse poder de abrasar, né? Enfim. Então, existe esse conceito, né? Agora, esse termo abrasador também é utilizado na própria Bíblia no hebraico, né? Quando alguém era picado por uma serpente e ficava com aquela queimadura, aquela sensação de algo queimando, né? Então, é preciso entender isso para a gente, porque senão a intenção aqui não é trazer esse assunto e falar assim, e começar a viajar no assunto, né, e querer dizer que isso está na Bíblia assim, assim, assado. Não necessariamente, né? Então, basicamente são interpretações, né? Interpretações bíblicas aí, senão a gente cai numa espécie de gnosticismo, né? A gente puxar a coisa desse jeito, né? Começar a dizer, não, porque a Bíblia fala que o serafim era uma serpente, etc. Assim, a gente pode até especular, mas não deve trazer isso como um novo dogma, né? Como assim, substituir aquilo que é tradição, né?
por uma nova interpretação e associar isso a uma linha específica, né? Mas fica como uma curiosidade interessante, né? Uma das portas do Templo de Salomão tinha a Porta do Dragão, exatamente. Inclusive na mitologia chinesa, né, você tinha ali os dragões seriam um dos 4 seres que o criador do mundo, segundo a mitologia chinesa, que tem o nome de Pan Ku, né, um dos 4 seres que teriam auxiliado Pan Ku na criação do mundo, segundo a China. E a China, a gente sabe, o dragão chinês é muito comum, né? Sempre tem essa simbologia. Então é muito antigo, realmente, esse símbolo do dragão, né? Bom, colocou aqui, o símbolo da China é um dragão também. E várias bandeiras aí dos reinos medievais que tinham dragão, conforme nós vimos, a bandeira da Tartária também tinha, né? Uma das versões tinha um dragão, e o país de Gales, inclusive, né, também possui o dragão. Esse símbolo, né, ele é muito antigo, né, e nem sempre ele foi associado a uma versão do grande dragão que engana o mundo todo, conforme está lá em Apocalipse, né, que a gente tem o grande dragão que engana o mundo todo. Deixa eu pegar a passagem exata aqui, Apocalipse 12:9. Né? O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, olha que interessante, né? Você tem, ao mesmo tempo, você tem uma... Deixa eu até colocar na tela aqui, que é melhor para você visualizar. Então, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo. Ué, mas Diabo não era um anjo que caiu? Como é que ele pode ser um dragão também? Percebe essa nuance? Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Mas ele era um anjo ou era um dragão? Percebe? Então, isso... eu interpreto da seguinte maneira, né, essa questão. Eu entendo da seguinte forma. Essa realidade etérica, ela é uma realidade mais plasmática, né, onde não há uma forma fixa, específica, para um ser. Então, ele pode ter uma forma, mas ele pode, num ato de movimento, num ato específico, manifestar uma outra forma. Né? Transformar-se, né? O próprio termo transformar significa isso, transformar, né? Transição de forma, né? Basicamente. Então, quando ele cai como um anjo, mas ele tem também essa forma manifesta de um dragão. Ele é derrubado como um dragão, mas ele era um anjo, como assim? Percebe? Então, é isso. Enfim, eu já mostrei em alguns casos aí, em outras lives, eu mostrei já a forma não corpórea de Cronos, né, que era um dragão também. Enfim, antes de ser um titã, era a forma não corpórea. Preciso entender. Então, esse mundo, ele está vinculado a uma condição corpórea, que é a condição humana. Uma das coisas que é interessante nesse livro, Brumas de Avalon, esse livro ele foi escrito por uma estudiosa do assunto das lendas arturianas na década de 70, né, 1979, foi publicado em 1979. Então, ele não é exatamente a literatura arturiana original, é preciso fazer essa consideração, porque ali você tem, muitas vezes, críticas contundentes ao cristianismo da época. E a gente até consegue entender isso, né, olhando para a história, mas muitas vezes é assim bastante exagerada essa crítica, ao meu ver, né, em comparação com
a literatura arturiana original, né? Ou aquilo que depois ela vai se tornar na Idade Média, as suas ramificações, né? Agora, é interessante um conceito que é utilizado nesse livro, né, que eu até já tinha comentado na outra História do Mundo, e faz uma distinção entre os tipos de seres que nascem no mundo. Entrou na condição humana, todo mundo é igual, né? Mas, claro, nem tão igual assim, na verdade, né? O que eu quero dizer com isso? Todos são iguais, não existe essa de distinção racial, distinção étnica, não é isso que eu quero dizer, mas algumas almas, alguns seres que nascem nesse mundo, é como se eles carregassem dentro de si uma existência que transcende esse mundo e essa criação. Eles vêm ao mundo, basicamente. Enquanto que há também no livro, estou falando dos conceitos do livro, né? Há também aqueles que só nascem uma vez, ou seja, que tiveram o primeiro nascimento nesse mundo. Então, é interessante que, vamos assumir que essa premissa seja verdadeira por um momento, né? Não que o seja, mas vamos pensar que fazer um exercício filosófico, né? É interessante porque a mesma condição é dada a todos os indivíduos. As mesmas oportunidades são dadas a todos os indivíduos. Tenha sido ele antes um ser de uma alta hierarquia espiritual ou etérica, uma alta hierarquia dos seres divinos, sagrados, tenha sido ele um ser que tenha sido, de certa forma, punido, digamos assim, e seja ele um ser humano médio. Todos nascem na mesma condição. Todos têm a condição da salvação eterna, da vida eterna, né, que é o termo que o Cristo utilizou, e todos têm a possibilidade da condenação, de não herdar essa vida eterna. Ao mesmo tempo, todos estão no mesmo tipo de corpo, não há diferença. Então você vai ter o ser humano nascido na condição humana e não há diferença entre aqueles que têm uma alma mais jovem, uma alma mais antiga, uma alta hierarquia, uma baixa hierarquia, né? Então isso é bem interessante nessa essa condição. Então há, evidentemente, uma situação onde você percebe no mundo, né, que certos indivíduos eles parecem que têm uma proteção um pouco maior, né? Então, assim, o que eu quero dizer, eles erraram às vezes mais vezes do que uma pessoa que errou, simplesmente teve um trágico fim, né? Então, o destino ele não é lógico, ele não é algo que você consegue prever. Tem pessoas que começaram a, vamos dizer assim, você vê muito isso se você pegar páginas policiais. Jovens, né? Caiu numa vida errada e morreu rapidamente. Teve um fim súbito, né? E muitas vezes a gente conhece histórias de pessoas que parece que houve uma certa insistência, né? Para que aquele indivíduo começasse a, enfim, produzir algo bom para o mundo, né? Como se uma paciência maior. Vamos dizer que a realidade física ela é um desdobramento de decisões metafísicas. Então, é por isso, né, que no final das contas, no século XVI em diante, né, os filósofos vão começar a deixar a metafísica de lado, porque realmente é muito difícil você assumir essas premissas. Eles vão preferir fingir que ela não existe.
A metafísica não existe. Vamos somente considerar real aquilo que é físico, né? Então, tudo aquilo que entra nesse âmbito, a gente ignora, basicamente. Então, isso tem um lado complicado, né? Porque, inevitavelmente, a gente cai no materialismo. Por outro lado, teve um motivo para ser assim, que era combater o dogmatismo. Certas conclusões metafísicas que eram assinadas como verdade absoluta e impostas ao mundo, e assim teria que ser compreendido. E muitas vezes aqueles que estavam escolhendo o que era dogma, o que não eram pessoas que tinham a compreensão verdadeira daquilo que é realmente a verdade mais profunda. Simplesmente, muitas vezes isso aconteceu, né, não tem como negar, isso ocorreu por conveniência. Então, isso é muito abordado nessas obras aí arturianas, né, esse processo onde o medo desenfreado do desconhecido levava à demonização desse mesmo desconhecido, né? Claro, existe aquilo que é de fato demoníaco, né? Mas muito do que se considerava demoníaco ou foi demonizado, na verdade não era exatamente, né? Então, em uma época onde a autoridade eclesiástica ela tinha um poder muito maior, você corria o risco, né, de pessoas mal intencionadas ou até padres mal intencionados, pastores, como aconteceu já depois do período da Reforma Protestante. Você tinha o risco de indivíduos que não gostavam de outras pessoas usar esses dogmas para punir alguém, né? Acusar alguém de algo que não era realidade, né? Então, muitas vezes acusação de bruxa, enfim, bruxaria, né? Que, por um lado, você tinha uma compreensão de que isso era uma coisa nociva, né? Quando se usava a metafísica para provocar o mal, quando envolvia sacrifício, enfim, outras coisas. Então, isso havia essa compreensão, né? E não se permitia isso, na verdade. Por outro lado, você tinha também o mau uso disso, né? As falsas acusações, enfim. Claro que tudo que envolve esse lado oculto mais pesado, né? Assim, o lado do mal mesmo, utilizando as ferramentas metafísicas, utilizando o satanismo como mecanismo, isso evidentemente é algo que fazia, enfim, muito mal, né? Provocava danos, e por isso foi proibido, né? Envolvia até sacrifícios de crianças, né? Na verdade, quando você vai na origem dessa perseguição, começa assim. A origem da perseguição, da caça às bruxas, da Idade Média e tal, né? Começa por causa disso, né? Então, por outro lado, quando você leva a coisa para um lado metafísico, em se tratando de pessoas, seres humanos que não têm a capacidade mais profunda da realidade, você corre o risco de cometer grandes injustiças, né? Então esse é um problema, né? E hoje, felizmente, você tem leis, né? Onde se alguém sacrificar outra pessoa, não importa se ela tem aquilo como religião, ela vai ser presa, né? Por homicídio. Então, de certa forma, existe um lado bom, né? Uma certa proteção, e é por isso que se permitiu que as coisas chegassem desse ponto, pelo mau uso da autoridade espiritual, da autoridade metafísica sobre o mundo. É por isso que se chegou nesse ponto de que o materialismo, na verdade, acabasse ganhando força. Não estou defendendo o materialismo. Eu estou mostrando que ele foi uma consequência de erros, né? Então, quando você comete muitos erros, é feito algo para remediar aquilo.
E, de certa forma, esse lado na filosofia, que excluía o metafísico, né, que foi se desenvolvendo e culminou depois no materialismo, por meio do iluminismo, isso aconteceu por causa disso, né? Por causa de pessoas e autoridades que utilizavam mal essa suposta autoridade espiritual que eles tinham, né, e para fazer o que quisesse, o que bem entendesse. Então, por mais que tenha demorado, o ser humano ele vai se enchendo o saco, ele vai enchendo a paciência. E uma hora a mesa vira, né? Então essa é a verdade. Então nós como indivíduos, nós temos que entender, nós como seres humanos temos que entender esse processo, aprender com esse processo. Justamente aí você tem aquilo que a gente falou de Portugal, né? Portugal entendia que tinha uma forte influência, né, de uma coisa chamada o Quinto Império. E também, segundo a teologia de Joaquim de Fiore, a Idade do Espírito Santo, que seria um período de uma evolução transcendente do indivíduo, né? Onde os seres humanos, onde de fato nós entraríamos numa era totalmente espiritual, mas isso seria algo de dentro para fora, algo que cumpriria uma profecia lá do Antigo Testamento, de Jeremias, né, que dizia assim: não mais precisará ensinar um ao outro como me conhecer, pois todos me conhecerão, né? Então, pois eu viverei no meio deles, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Estou juntando as profecias aqui, né? Mas enfim, derramarei meu espírito sobre toda a carne, ensinarei o homem de dentro, tirarei seu coração de pedra, darei um coração de carne, ensinarei o homem a me conhecer, isso Deus falando através do profeta, o Deus único, Deus uno, Criador, né? Então a gente está num momento onde há uma mudança, né? Onde a gente tem essa mudança. E essa idade, essa terceira idade do mundo, como disse Joaquim de Fiore, ele dividiu o mundo em 3 idades, essa idade seria a idade do Espírito Santo, né? Isso foi muito influente em Portugal e no Brasil, né? Então esse gráfico aqui, então você tem aqui o mundo em 3 idades, né? A idade do Pai, que seria essa verde, círculo verde, a idade do Filho, que seria o círculo azul, e a idade do Espírito Santo, que seria o círculo vermelho. Todas elas estão interligadas, perceba. Só que uma vai levando a outra e ela tem um momento de transição, né? No caso aqui, seria a própria chegada do Filho, que traz o Espírito Santo, né? E dali para frente vai se desenrolar cada vez mais essa idade do mundo, até que o Espírito Santo vai cada vez mais ganhando força, né, e transformando a consciência dos homens, né, para uma era que seria uma era de maior consciência espiritual, basicamente, tá? Então isso aqui era muito presente em Portugal, era muito presente no Brasil nos tempos após 1500, após os descobrimentos, além do fato de que os templários, quando fundam Portugal, né, basicamente, os cavaleiros de ordens cristãs, né, quando fundam Portugal, eles o fazem para encontrar o Brasil ou terras distantes além do mar, né? Não só o Brasil, mas as terras distantes além do mar, e a principal delas é o Brasil. Isso era presente, né? Como se Portugal tivesse sido criado com o propósito. Isso está lá já na
na fundação de Portugal, na tradição do mito fundador de Portugal, o milagre de Eurique, ou o juramento de Eurique, ou a batalha de Eurique, né? Então, são 3 coisas, cada uma delas merece um estudo próprio, né? Tanto o milagre de Eurique, quanto a batalha de Eurique e o juramento de Eurique, tá? Mas falam da mesma coisa, né? Então, falam sobre uma cristofania, uma aparição de Cristo para o rei Dom Afonso Henriques, que vai, então, ser incumbido de se tornar rei de Portugal e levar a boa nova, que é simplesmente aquilo que foi estabelecido pelo transcendente para a humanidade, para o imanente, para nós, para o nosso mundo, né? Então, para levar essas boas novas, esse evangelho, esse conhecimento da nova ordem cósmica, a divisão das eras, o ano Domini, o depois de Cristo, para terras distantes, né? Então, Portugal foi criado para isso em 1139, e sempre pelas ordens de cavalaria presentes em Portugal. Você tem como a ordem de Avis, né, a ordem de Cristo, a mais conhecida. Então, e daí você vai chegar nesse processo que vai se desenrolar, né? Enfim, e aí há um cruzamento da noção teológica em Portugal, tá? Ou das noções teológicas, né? Porque Portugal também não era, apesar de ser um país pequeno territorialmente, ele é um país muito grande em variações culturais, tá? Especialmente nessa época, né? Então, por isso que existia no livro das ordenanças do reino essa determinação de que o rei deveria respeitar os usos e costumes dos diferentes povos. E se você ler a literatura arturiana, você vai ver que é isso que acontecia em Portugal, é uma herança da literatura arturiana, do período chamado arturiano. É uma herança porque lá no passado, quando o cristianismo vai ganhando força na Europa, né, especialmente ali na Bretanha, na Gália e na Península Ibérica, você percebe que os povos tinham suas tradições antigas, sua antiga religião. Então, a diplomacia de você conquistar aquele povo e permitir que ele mantivesse certos usos e costumes da sua tradição é como se fosse uma espécie de jogo de paciência. Você colocava aquele pessoal para defender o seu reino e aos poucos eles iam absorvendo a cultura transcendente, que era o objetivo da era, né? Porque você sabe que o ser humano não aceita tudo de cara, logo de cara, então é algo que leva tempo. Então, dessa forma foi se convertendo a cultura e a tradição gradativamente, aos poucos, às vezes na marra, às vezes de formas mais certas e às vezes de formas nem tão certas assim, né? Basicamente. Mas isso era um processo, né? Outro ponto é que esses reis, como a gente vê, né? Tem a figura, deixa eu voltar lá, tem a figura do, sempre a Sérpia alada aqui, né? A figura do Pendragon, o Pendragon, né? Que era o pai do Arthur, né? Que unificou os bretões ali. A mãe dele, na verdade, ela era uma descendente da linhagem de Avalon, que hoje é considerada uma ilha mítica, mas é ensinado que naquela época essa ilha mítica ela estava no mundo físico. E depois é falado nas histórias arturianas isso, né? Que existia essa ilha chamada Avalon e mais adiante existia ainda High Brasil, né? O nome Brasil, enfim, a Ilha Brasil, tá? Mas eram as ilhas míticas dessa tradição, né? Então você tem ali o Pendragon, que era o rei dragão, o rei cabeça de dragão, o Pendragon, que era uma linhagem que as tribos daquele povo iriam seguir somente se fosse um rei daquela linhagem, e do outro lado você tinha a linhagem
da mãe do rei Arthur, Igraine, né? Igraine, e que era filha da Senhora do Lago, que era a sacerdotisa dessas ilhas de Avalon, com Merlin. Então, muito interessante isso, né? E ali você tem a figura do rei dragão. E depois você vai ver em Portugal, isso aqui, a gente já está falando de presume-se que a representação do rei Dom Duarte, 1391 a 1438, com a sua coroa encimada pela serpe. Então aqui está, né, o rei de Portugal utilizando a figura do cabeça de dragão, Pendragon, para você ver a relação que há entre o país que formou o Brasil enquanto civilização atual. O Brasil foi formado enquanto civilização por Portugal, né? O Brasil já existia, só que ele existia não de uma forma unificada, né? O Brasil existia, enfim, com diferentes tribos, de diferentes linhagens, e principalmente que viviam ainda de uma forma que não era a forma de acordo com aquela ordem transcendente manifestada na Terra. Então, você tem ali diversas tribos, muitas das quais tinham hábitos que não seriam aceitos, né, já pelo mundo cristão, né, o mundo da era cristã. Assim, com todo respeito à riquíssima tradição indígena, as riquíssimas, na verdade, que são diferentes e cada uma com suas particularidades, com mais profundo respeito, tá, que eu tenho, eu digo isso, porém, ainda assim, existiam atos, né, que são reconhecidos ali atualmente pelos próprios indígenas dessas tribos, quando se manifestam e falam a respeito, né? Por exemplo, o canibalismo, né? A questão das guerras entre tribos, onde matava-se todos os homens da tribo vencida e pegava-se as mulheres para fazer de esposas ou de uma forma particular ali de parceiras para servir os homens da outra tribo, né? O equivalente ao concubinato, né? Mas de uma forma diferente. Então, você tem essa situação, né? Você tem essa questão que o mundo estava assim. E eu tenho um livro aqui, eu já mostrei nos cursos do Instituto, né? Que aquela divindade, um ser espiritual que aparece como um dragão, como uma serpente emplumada. Olha que interessante isso. Já na era cristã, que seria a deidade maia, né, de Kukulkan, ou chamada azteca Quetzalcoatl, ou é a mesma divindade, só que com nomes diferentes. E a chamada Inca, divindade Inca como Viracocha, tá? É o mesmo ser. Vocês estão vendo aí? Então, né? Esse ser, ele é retratado como uma serpente emplumada, como um dragão alado, com penas, com plumas, que era uma deidade, e que quando ele chega na Terra, ele se torna um homem barbado, de barbas longas, barbas, né, enfim. Tem algumas diferenças entre as representações, mas elas são facilmente identificáveis como, muito provavelmente, a mesma divindade. Viracocha dos Incas, Kukulkan dos Maias ou Quetzalcoatl dos Aztecas, né? Então aqui você tem essa representação. E esse ser, especificamente, tá, era uma serpente emplumada, muito representado nessas culturas pré-colombianas, né? Esse ser especificamente, ele teria chegado, aqui uma representação um pouco diferente, que se assemelha, essa representação aqui é muito curiosa, né? Porque ela parece muito aquelas representações que eu mostrei já
daquelas divindades mesopotâmicas, né? Você vê na paleta de Namer, por exemplo, no Egito. Olha que interessante. É muito parecido, né? A representação, né? Enfim. Mas é um ser que era uma divindade, basicamente, que veio, né, nessa era anterior à chegada dos espanhóis e portugueses na América do Central e América do Sul, né, hoje América Central e América do Sul, e esses seres, ou melhor, esse ser, ele veio para dar um recado, e ele fala assim, basicamente, ele pede que parem de fazer sacrifícios humanos. Ele ensina um ritual de purificação nas águas, muito semelhante ao batismo, e exige que o povo comece a fazer a penitência para a libertação, para a purificação dos pecados, basicamente. Uma coisa muito parecida com a mensagem da era cristã, né? Então, isso, se provado, evidentemente, se isso é verdade, né? Isso eu mostrei já em aulas do Instituto, e nós temos isso na obra desse autor, né? A gente tem Aurélio Medeiros Guimarães de Abreu. Tá? Eu, na verdade, eu não vou conseguir achar exatamente qual das obras, porque eu tenho 4 ou 5 livros dele. Então não lembro qual das obras que é, mas eu já mostrei em aula isso. Tá? Eu acredito que é essa daqui. Reinos Desaparecidos, Povos Condenados. Talvez seja esse. Ele também tem Culturas Indígenas do Brasil. Tá? É um dos livros dele também. Mas num desses livros aqui, a gente vai ter essa situação sendo relatada, né? Esse paralelismo mitológico. Então é um ser alado, um dragão, né, que se manifesta como um homem. Primeiro ele chega como uma serpente alada, se transforma em um homem e traz uma mensagem que basicamente é a mesma coisa que estava acontecendo no resto do mundo, especialmente na Europa, antes da chegada dos europeus. E ele não é ouvido, né? Quando ele vai embora, prometendo voltar e dizendo que no futuro um povo parecido com a forma como ele vem, a forma como ele se manifesta, chegará para trazer a sua religião, digamos assim, a religião que é a nova vontade dos céus sobre a terra, enfim. E aí tanto é que muitos povos, quando os europeus chegam, eles pensam que os europeus são a volta dessa divindade. Né? Os espanhóis, a gente tem a conquista dos aztecas por Hernán Cortés, né? E basicamente os aztecas vão pensar que o povo espanhol ali no caso eram deuses, né? Chegando ali, cumprindo lá o que Quetzalcoatl disse. Tanto que quando as batalhas começam, os espanhóis, eles eram muitas vezes capturados, né, e colocados ali em exposição, em situações assim de exposição, eles eram abertos, né, literalmente colocados em estacas ali, para mostrar que eles não eram deuses, que eles eram seres humanos iguais os próprios astecas, para que eles tivessem coragem de enfrentá-los na batalha. Né? Então, só para a gente entender. Mas é muito interessante esse aspecto da mitologia, né, em si, dessa relação mitológica com um processo que parece ter essa relação, né, de transição das eras de fato, né? Então, sempre a gente percebe também que há uma tolerância, uma paciência divina para com a humanidade, porque entende-se que a transformação é um processo que leva muito tempo, né? Leva muito tempo. Por isso que há quase que uma infinita misericórdia, né? Infinita entre aspas, né? Porque ela não vai durar para sempre, mas há
esse prolongamento para que se cumpram certos processos na Terra, que são de uma ordem eterna, né? Aí você tem, por exemplo, né, Cristo, descrito em Hebreus, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então você tem ali uma ordem que ela não pode ser física, porque Cristo não foi ordenado sumo sacerdote dessa ordem enquanto caminhava sobre a terra. É uma ordem que só pode ser espiritual, né? É uma ordem que está relacionada ao antigo rei de Salém, enfim, o Melquisedeque, mas que ele já tinha sido, esse Melquisedeque do Antigo Testamento foi ordenado pelos céus. Então essa é uma ordem que transcende esse mundo, percebe? E como tudo que transcende esse mundo não está limitado às condições limitadoras da matéria. Esses povos, na época, eles tinham uma relação de sacrifício com divindades que exigiam sangue, muitas das quais viviam no submundo. Então, muitas vezes se confunde essa situação. Muitos eram deuses serpentes, inclusive, né? Eu já falei isso aqui em vídeo, mas tem uma série que é bem interessante também, Um Drink no Inferno, o nome. Mas é a série, não é um antigo filme. Tem um filme antigo e tem a série mais recente. Essa série foi Netflix mesmo, na verdade, uma produção Netflix, tá? Ou ela passou na Netflix. É baseado na obra de Quentin Tarantino, né? Enfim, mas basicamente fala disso que eu tô falando aqui, né? É uma obra que fala muito sobre isso. Quem quiser, veja, assista. É uma série interessante. Vale a pena ser assistida, né? Então você tem ali os seres que eram venerados antigamente, eram seres do submundo, né? E os povos que veneravam esses seres, eles não estavam dispostos a parar de adorá-los, né? Apesar da mudança da ordem cósmica, quando o Deus criador acima dos deuses, dos panteões, isso, o não criado, como era chamado, né, pelos antigos gregos, e esse é um conceito que você vai encontrar no Oriente também, entre os tibetanos, uma natureza não criada. Essa é a diferença daquilo que a Bíblia vai chamar de o Deus Altíssimo, se eu não estou enganado, El Elyon, dos Elohim, né, que são traduzidos ali como deuses, basicamente. Filhos do Altíssimo. Tá? Isso mesmo, Elyon, né? Elyon, Deus Altíssimo, é um dos títulos de Deus, né? No Antigo Testamento. Então, ali você tem o Eloá dos Elohim. Então, essa é a diferença, basicamente. É uma natureza não criada, né? Então você tem a primeira natureza não criada, você tem a natureza criada etérica e você tem a natureza criada física, basicamente, o mundo físico. Então a gente tem essas três realidades. Então a realidade desses deuses, como eram chamados, é a segunda. E existe a primeira, do alfa e do ômega, o princípio e o fim. Por isso chamado sempre na visão judaica de o eterno. Só que o estudo da mitologia hoje ele se desenvolveu de uma maneira que é fruto, é decorrente desse processo que a gente viveu, processo histórico, processo da revolução científica, processo da ascensão do materialismo, né? Então, quando ele vai falar dessas coisas, eles procuram botar tudo no mesmo pacote, mas não é assim, na verdade. Mesmo nas mitologias, existia essa distinção. Eu mostrei isso numa live recente aqui, de um Deus único, de um Deus criador, de um Deus que criou os demais deuses. Isso você vai encontrar na obra de Platão e gregos importantes anteriores a ele. Tá? Na obra de Platão, mostrei isso no curso Outra História do Mundo, você tem lá claramente isso sendo dito.
Então, por isso que a visão de Platão ela acabou sendo deixada um tanto quanto de lado, e quando você pega historiadores conservadores, né, filósofos conservadores, como Mário Ferreira dos Santos, eles vão se basear em Platão e não em Aristóteles, né, que teve uma concepção distinta da de Platão. Porque a mentalidade platônica ela era mais tradicional, tanto que é anterior, né, basicamente. Mas ela era verdadeiramente tradicional nesse aspecto, nesse âmbito, né, de concepção da chamada cosmogonia, o nascimento dos deuses, o nascimento do cosmos. Então, erroneamente atribui-se, ou falsosamente, atribui-se a essa ideia de monoteísmo, de um Deus único, criador, somente ao judaísmo e depois ao cristianismo. O cristianismo como evolução do judaísmo. Mas não é verdade. Tá? A diferença é que essas religiões elas tiveram a manifestação revelada desse Deus criador. Mas as outras que existiam sabiam da existência desse ser e distinguiam ele dos deuses criados, basicamente. E não é da maneira, já falei sobre isso, como o gnosticismo explica. De que um Deus criador imperfeito, um demiurgo aprisionador, criou os outros seres. Não era assim, não. Se você for em Platão, você vai ver que não era assim que ele falava. Na verdade, era um Deus perfeito, desprovido de qualquer falsidade, de inveja, desprovido de maldade, perfeito, único, criou os demais seres. Então, essa ideia é a ideia original. E a mitologia sabe disso. Mas entre os mitologistas há uma tendência, uma vontade, um desejo, uma tara, uma vontade incontrolável de dizer que não, que isso quem inventou foram os judeus depois que eles absorveram as mitologias da Mesopotâmia. Isso é mentira. Tá? Assim, estudos sérios e complexos comprovam que isso é mentira. É simplesmente a ideologia aplicada no estudo da mitologia. Esse tipo de afirmação. Não, havia essa distinção, sim. Os gregos sabiam dela. E os outros povos também. Eles falavam disso. Eles escreveram sobre isso. Na verdade, quando você não escuta falar disso, né, por quem propaga essas versões deturpadas, é porque eles querem esconder. Na verdade, eles muitas vezes não querem esconder. Às vezes eles são simplesmente pessoas que não conhecem isso, né? Mas, de certa forma, elas rebelam-se contra essa ideia. Elas não aceitam essa ideia. Não importa se está escrito, não importa se existem fontes antigas que falam isso. Já há, isso é muito claro em professores e no meio acadêmico, quando falam de mitologia, tá? Assim como você tem, após a revolução científica na ciência, na astrofísica, concepções ideológicas influenciando as conclusões, você tem na mitologia também essas concepções ideológicas que escolhem falar para as pessoas que não existia essa ideia de Deus único antes, era só o politeísmo, todo mundo venerava vários deuses. Não, eles veneravam de fato, mas eles sabiam que existia um Deus maior criador. O Ragnarok dos vikings fala isso. Existiam os deuses lá, mas o Deus não criado, que criou os outros deuses, ia chegar para destruir tudo aquilo que eles tinham feito. Os outros deuses menores, que eram os deuses venerados da mitologia nórdica. Então, não é um conceito exclusivamente do judaísmo, nem do cristianismo. Esse é o verdadeiro conceito da verdadeira tradição, que, inclusive, os falsos tradicionalistas aí escondem isso, não falam isso.
Eles acham que a tradição são os deuses antigos. Mas a tradição desses deuses antigos, desses povos, apesar deles venerarem essas divindades e fazerem sacrifícios a elas, cultos a elas, eles sabiam da existência de um Deus que vinha para tudo julgar, basicamente, inclusive julgar aqueles deuses pelos seus atos. E aí, como é que fica essa parte? É isso que está faltando, no meu entendimento, ser exposto, revelado, esfregado na cara, mostrado cada vez mais. Porque com a facilidade de se criar conteúdos hoje para a internet, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, mas com a facilidade, ao passo em que a tecnologia se desenvolve aceleradamente e a consciência humana regride ainda mais rápido, né, e na pressa e necessidade de se produzir conteúdo, esquece-se do mais importante, que é fazer a pesquisa. Antes de sair falando, como dizem alguns aí, soltando a metralhadora de bostejamento e contaminando as mentes daqueles que acompanham aquele conteúdo. É o poder da palavra. É uma vibração que ressoa. E aí, enfim, muita gente acaba tendo uma transformação de cosmovisão, mas não para melhor, e sim para pior. Acabam tendo a sua mente, a sua psique renovada, só que não de uma maneira segundo a verdade, segundo a realidade, e sim segundo uma ilusão. Né? E aí você vai ter lá, isso sendo chamado no livro de Apocalipse de operação do erro. Né? Enfim. Então, é importante fazer esse... Quanto mais eu cavo fundo e trago essas informações, tá, mais eu descubro o quanto eles mentem descaradamente. Especialmente sobre essas coisas importantes aí. E não é porque eu escolhi acreditar, porque eu peguei uma fonte de um religioso que concorda comigo, não. Não é o caso. Tá? Simplesmente são as fontes originais que falam isso. É só você ir na original. É só você ir no que Platão disse e outros antes dele disseram. Como eu até mostrei alguns no vídeo anterior. Então isso não é uma invenção do judaísmo, não é, na verdade, a intervenção do Deus Israel, Javé, Jeová, com o povo israelita foi um processo. Tá? Foi um processo onde aquele conhecido como o Criador, o Eterno, resolve interferir ele mesmo na humanidade. Isso daria muito pano para manga. Poderia falar só sobre isso, mas não nessa live, porque isso alongaria muito. Mas posso falar um pouco, né? Algumas coisas que valem a pena ser ditas aí sobre isso. Primeiro, ele pega um cara que morava na Suméria, em Ur dos caldeus. Na verdade, é Ur dos sumérios, né? É porque na época que a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito, falava-se da região dos que habitavam aquele ponto naquela época. Mas Ur é uma cidade suméria. Então ele escolhe Abrão, que depois vai ter seu nome mudado para Abraão. Né? E vai dizer, sai daqui, pega toda a sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Beleza. E aí depois começa um processo de tentar estabelecer um povo por meio de sua descendência. Depois esse povo acaba se tornando escravo no Egito, e há um processo de tentar libertar esse povo do Egito. E há um processo de tentar incutir na mentalidade desse povo a mentalidade eterna, a mentalidade transcendente. Mas o povo não conseguia assimilar. Tamanho era o desvio cognitivo da humanidade da época em relação ao distanciamento, em relação à mentalidade celeste, né, daquilo do local que Jesus Cristo depois vai chamar de reino dos céus. Então havia um distanciamento cognitivo absurdo. E aí, por causa disso,
Moisés resolve, aconselhado por seu sogro Jetro, fazer leis para decidir as questões daquele povo. E aí Deus Criador se manifesta e fala, ok, então eu vou te dar as leis. E aí dá as leis. Vou te dar leis. E na verdade, depois ele vai falar, eu só queria que vocês me obedecessem e não que vocês fizessem sacrifícios. Mas o povo estava tão viciado pela antiga forma de se relacionar com o metafísico, que era por meio de sacrifícios, que ele vai criar uma forma, um rito, da linguagem que aquele povo já entendia. Com a mesma linguagem, né? Enfim, só que não era mais um simples sacrifício. Agora era um sacrifício que tinha como função a purificação dos pecados do povo. A remissão dos pecados do povo. Então, antes não, sacrificava-se em rituais regados a toda espécie de devassidão, né? Sacrificava. Você vê que quando Deus vai falar com Abrão, o Criador vai falar com Abrão, ele pede que ele sacrifique seu filho. Claro, ele não permite, ele não deixou que ele sacrificasse seu filho. Mas é porque, olhando a humanidade, ele via que as pessoas sacrificavam seus filhos às divindades menores, a Moloque, a Baal, né? E faziam seus ritos lá da fertilidade, a deusa, como era chamada, que era daquela região do Levante, ou do Oriente Próximo, a Astarote, a Será. Né? Então, eles veneravam esses seres e faziam sacrifícios dessas formas. E aí Deus pede a mesma coisa, só que ele não deixa que Abrão sacrifique seu filho. Ele só queria ver se ele tinha ou teria o mesmo grau de devoção que os outros, que as pessoas da época tinham pelas divindades da época. Mas ele não permite que seja derramado o sangue do filho dele. Tá? Então isso é um detalhe bem importante, né? Que muitas vezes é esquecido convenientemente por aqueles que vêm com esses discursinhos neognósticos, boca mole, aquela coisa toda, que vocês talvez já tenham visto por aí. Né? Então, quando ele estabelece a lei e vai criar o rito com a Arca da Aliança e com o local Santo dos Santos, com o sacrifício do novilho, né? O sacrifício dos holocaustos, né, no caso, ele deixa bem claro que aquilo é para a purificação dos pecados do povo. Nenhuma divindade fazia isso para a purificação dos pecados do povo antes. Nenhuma. O objetivo era obter o favor mediante o derramamento de sangue. O objetivo era, enfim, uma colheita, né? Era uma veneração cega. Isso quando era um animal, né? Porque geralmente, por exemplo, quando você tinha na época aquele povo que foi ordenado extermínio na Bíblia, né, os amalequitas, o nome Amalequita já vem de veneradores de Moloque, que era justamente aquele deus de bronze, divindade de bronze, que derretiam-se pessoas na estátua incandescente, principalmente recém-nascidos. Então, a ordem anterior do mundo, ela era, assim, o que a gente entende por maldade hoje, era a regra. Na verdade, o que a gente entende por maldade extrema hoje. O que é uma maldade extrema? Vamos pegar um exemplo. Pegar uma criança, que é um ser inocente, puro, que não fez mal a ninguém, e jogar no fogo, simplesmente por uma satisfação momentânea. Isso é o extremo da maldade. Bom, essa era a religião daquelas pessoas na época. Era o que elas praticavam como crença, como exercício como profissão de fé. É preciso entender isso. Senão a gente cai numa mentalidade simplista que é burra, que é uma mentalidade que não tem qualquer critério e quer comparar uma coisa com a outra. Não tem como comparar. Percebe? Então são coisas que eu acho que vale a pena
achei que vale a pena falar, porque as pessoas que estão assistindo essa live, né, vão poder ter esses argumentos aí quando se depararem com esse tipo de coisa, né, com esses exemplos aí que eu citei. Então, é preciso ter isso em mente, porque senão você cai na rebelião completa. Né? Enfim. Mas pessoal... inclusive, uma coisa que falam sobre os amalequitas, né? Eu recebi esses dias... Eu já falei sobre isso, né? Que os amalequitas, no caso, eles tinham um grau de feitiçaria, de magia negra tão pesado que a licantropia e a teriantropia era a prática regular, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, da religião judaica, alguns rabinos falam. Então eles se transformavam em outras coisas, como lobisomem, enfim, e eles se infiltravam no meio, na época, entre os animais, no meio dos israelitas. Então eles especulam, claro, isso é uma especulação total. Mas quem conhece de bruxaria, de feitiçaria, sabe que essa é disso que se trata. Então, por mais que hoje as pessoas achem isso uma coisa absurda, bom, as pessoas acham, mas não aqueles que fazem isso, que praticam essas coisas como ritual, como religião, como, sei lá, enfim, como escolha. Eles não acham que isso é impossível, eles não acham que isso é uma loucura. Mas eles querem que você pense que isso é uma mentira, que isso não existe. Né? Mais ou menos como no filme Harry Potter, né? Os trouxas. É exatamente isso, na verdade. Então, no Antigo Testamento, você tinha lá um versículo específico, que é: não deixarás viver a feiticeira. No Novo Testamento, você não tem mais isso. Tá? No Novo Testamento, você não tem mais a luta contra carne e sangue, o apedrejamento pelos pecados como punição dos pecados. Após o início dessa era, que é a era cristã, você vai ter o arrependimento para a remissão dos pecados. O arrependimento em nome de Cristo, que fez o sacrifício que, no caso, é capaz de perdoar os pecados. Então, é uma mudança de era, de ordem cósmica. Por que essa era é tão importante? Como assim de era? Porque existe um propósito para a existência do mundo. É lógico que existe um propósito para a existência humana. É lógico que existe. Esse negócio de que é tudo por acaso, isso não... Desculpa, mas não é assim que funciona. Então, quando há um propósito, existe uma forma de fazer as coisas. Por exemplo, você tem um campo, você vai plantar, sei lá, soja, metade do campo, milho, metade do campo, trigo, metade do campo. Aí começam ervas daninhas ali. O que você tem que fazer? Você vai usar uma técnica agrícola para combater aquelas ervas daninhas. Começam a vir as pragas. Você precisa combater aquelas pragas. Seja com agrotóxicos, né? Com herbicidas, pesticidas, seja com técnicas ali de agricultura ecológica, enfim, agroecologia, né? Mas você vai fazer algo para combater aquilo. É um plano, existe um propósito para aquele campo existir. Bom, acontece que Cristo falou exatamente isso, que o mundo é um campo, que nós somos como o trigo ou o joio, deixem crescer juntos. E no final, os anjos, né, virão fazer a colheita daquilo que vai, enfim, servir para a eternidade, vai servir para a continuação. Percebe? Então, a partir dessa visão, você entende que existe um porquê do mundo existir, das pessoas estarem aqui. Isso é pensar qualitativamente, é fazer uma análise qualitativa da realidade, é entender o porquê da existência. Percebe? Mas é isso, pessoal. Como disse a minha esposa aqui, a Rô, não esqueçam daquele like que ajuda bastante o canal. Bom, está passando aí na sua tela nesse momento o institutolicentia.com, tá? É o nosso site. Eu recomendo que você
que quer fazer os cursos do Instituto Licentia, estão lá. Nesse momento, qual dos pacotes está mais acessível, que está com preço legal? Quer dizer, tem vários pacotes, né? Todos os pacotes são mais interessantes do que os cursos avulsos, porque eles contêm os cursos avulsos com grandes descontos, tá? Então, você tem o pacote ouro, que está na descrição, onde você vai ter 8 cursos do Instituto, 7 cursos mais a biblioteca, né? O acesso à biblioteca. R$ 2.298 em cursos por R$ 500 em até 12 vezes no cartão. O prata e o bronze. Esse aqui é o vitalício, o ad eternum, todos os cursos vitalícios em 12 vezes sem juros, tá? Tá com um preço bem legal aí também, porque ele coloca todos os cursos vitalícios, mais o acesso à biblioteca vitalício, tá? Brokers, História do Brasil, Verdadeira História do Brasil, Estudos do Formato da Terra e do Universo, Formate, Capitalismo Reverso, Conspiratório, Mistérios Não Ditos, A Outra História do Mundo e o acesso à Biblioteca Licentia. Aí você tem a opção ouro, prata e a opção bronze. O ouro, só voltando, é a mesma coisa que o vitalício, só que não são todos os cursos que são vitalícios, tá? O ad eternum, todos são vitalícios. E o bronze, você tem 2 cursos vitalícios e 2 que são anuais. Você paga uma vez, tem acesso por 1 ano. Então, a Verdadeira História do Brasil e a Outra História do Mundo são vitalícios. O Conspiratório e o Mistérios Não Ditos são anuais e mais o acesso à biblioteca, tá? Então, esse pacote aqui está com preço legal aí. São quase R$ 1.200 em cursos por 350, né? Digo, os preços avulsos de todos eles somados. Acaba compensando, né? Porque o preço da Outra História do Mundo hoje é R$ 299. Então, o pacote fica 350, então não está compensando aí, tá, pessoal? Quem quiser, recomendo aí pacote bronze, prata, ouro, enfim. E aqui está o institutolicentia.com, onde nós temos aulas aí sobre esses conteúdos, né? Então, eu acredito que a gente pode ir encerrando essa live por aqui, tá? Quero pedir a todos que deixem seus likes, inscrevam-se no canal, divulguem esse canal e ativem o sino para ser notificado e desejar a todos aí uma ótima semana que se inicia para todos nós. Ok? Espero que essa live tenha ajudado a elucidar alguma dúvida e trazer novas informações aí que ajudem na sua busca e na sua pesquisa de crescimento pessoal, de aprimoramento da sua cosmovisão, sua visão de mundo, né? E que a gente possa juntos aí ir aprendendo cada vez mais, tá bom? É isso. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.